Graça e paz! No decorrer das próximas semanas, iniciaremos uma série de mensagens voltadas para você, mulher. E para você que deseja contribuir através dos dízimos e ofertas, segue na tela os dados bancários. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Deus abençoe sua vida e um ótimo culto. Aleluia, queridos. Vamos mais uma vez? Esse Pai que nos adotou é o nosso Deus. Fala com todo o amor do seu coração, com todo o amor, não por repetição, mas com todo amor. Ele nos adotou, Ele nos chama de filha, filha. Nós temos um Pai, nosso Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pela tua graça sobre as nossas vidas. Obrigada por nos chamar de filha, Pai. Estamos aqui porque te amamos, Deus. Estamos aqui porque te amamos, Pai. Obrigada por nos trazer nesta noite aqui. Obrigada por nos chamar de filha. Filho, nós somos filhos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus, queridas. Boa noite. Você é filha. Graças a Deus. Glória a Deus. Vocês estão bem? Podem se sentar. Que igreja linda. Temos visitantes nesta noite aqui? Seja muito bem-vinda. Hoje, Deus, como nós cantamos aqui, né? Deus nos chama de filha. O Pai nos adotou. E nós também somos amigas de Jesus, amigos de Jesus. Hoje é um dia que se comemora o Dia do Amigo. E nós estamos aqui no melhor lugar, comemorando com o melhor amigo que nós temos, Jesus. Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu quero, antes de ir para a palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, eu quero compartilhar algo com vocês a respeito desse tempo que nós estamos vivendo aqui, que durante essa semana o Espírito Santo ministrou muito forte ao meu coração. Nós estamos aí numa série de ministrações às quintas-feiras, com uma direção de ministrações voltadas para mulheres, mas que tem abençoado os homens também. E o Espírito Santo colocou no meu coração, eu vou fazer uma ilustração bem rápida aqui. Acredito que todos nós aqui temos um aparelho de celular, certo? Esse celular, queridos, independente da marca, independente do tipo, do estilo do celular, do aparelho, existe um mecanismo periódico que acontece com o celular. Periodicamente, o criador do celular, quem produziu o celular, disponibiliza uma atualização para o celular. Então, periodicamente, esse criador disponibiliza uma atualização para o celular. E, normalmente, essa atualização, quando ela está disponível, você recebe uma notificação no seu celular informando, olha, existe uma nova atualização no seu aparelho. E quando isso acontece, para você receber a nova atualização, você precisa estar conectado, né? O seu aparelho precisa estar conectado na internet. Ou seja, o aparelho precisa estar conectado ao criador, ao fornecedor, para poder receber essa atualização. E quando você escolhe receber essa atualização aqui no seu aparelho, acontece em duas etapas. Você decide receber a notificação, então quando ela está disponível, você vai lá e fala, eu quero. É a primeira etapa, eu quero receber essa atualização. Mas só o fato de falar, eu quero receber a atualização, não instala essa atualização no aparelho. Aí precisa uma segunda etapa. Quando você decide atualizar a versão, né? Normalmente é uma versão nova no aparelho, ela é feito um download do servidor para o seu aparelho. E a próxima etapa é a instalação desta atualização.
E aí, a partir do momento que essa atualização ela é instalada no aparelho, aí sim, ele recebe aquilo que foi preparado para ele, e aí ele passa a funcionar ali com as novas características. E normalmente essa atualização é para fazer com que o aparelho, cada vez mais, ele cumpra o propósito para o qual ele foi criado. E por que eu estou trazendo essa analogia? Se nós olharmos, a cada vez que nós recebemos uma palavra, a cada vez que nós vamos para o nosso secreto e oramos a Deus, o nosso Criador nos entrega uma atualização. A cada palavra que nós estamos recebendo aqui, esta é a terceira quinta-feira, mas nós recebemos palavras aos domingos, nos nossos grupos de crescimento, no nosso devocional. E a cada momento desse, Deus libera para nós uma atualização. Mas só o fato de estarmos aqui ouvindo a palavra, de estarmos aqui, todas estão muito lindas hoje, lindos aqui, estarmos aqui ouvindo a palavra e recebendo, é como o mesmo mecanismo do celular. Se nós não decidirmos instalar a palavra no nosso coração, ela não vai fazer efeito. Então, o desejo do meu coração nesta noite é que você, além de receber a palavra, que você guarde esta palavra no seu coração, que você instale a palavra no seu coração. Amém? E tem uma outra característica também. Você sabia que esse mecanismo de atualizar a versão, quando você decide, olha, eu quero instalar no meu celular, o que acontece no aparelho? Ele silencia todas as notificações do aparelho. Tudo para. Todos os aplicativos ficam quietinhos, você não recebe nenhuma mensagem, nenhuma notificação. E o pedido do meu coração nesta noite é que toda distração, todos os pensamentos de ansiedade, todos os pensamentos de preocupação se calem nesse momento, para que você possa receber a palavra que Deus tem para te entregar nesta noite. Amém? Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você quer receber esta palavra? Agora pergunta: você vai instalar essa palavra no seu coração? Amém, queridos. Glória a Deus. Eu já instalei e eu creio que todos nós aqui vamos instalar em nome de Jesus. Pedir para que você então se coloque de pé para nós lermos a palavra. E nós vamos ler, a palavra que Deus colocou no meu coração está no livro de Josué. Nós vamos ler Josué capítulo 2, do versículo 1 ao 21, amém? Você que encontrou Josué 2, do 1 ao 21. Se você não trouxe sua Bíblia, pode acompanhar aqui no telão, ou pode encostar aí do lado da sua querida, do seu querido, para nós fazermos a leitura da palavra, amém? Josué 2 diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei
que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte, a nossa vida pela de vocês. E os homens lhe garantiram: se vocês não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Esconda-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Até aqui, queridos. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui foi lida a Tua palavra, Senhor. Palavra que transforma, palavra que nos alimenta, que nos direciona. Palavra, Senhor, que nos edifica, nos restaura, Pai. Que esta palavra, Senhor, possa encontrar corações abertos nesta noite. Fala conosco, Deus, assim como o Teu Santo Espírito ministrou o meu coração. Eu peço que o mesmo Espírito continue ministrando no meu e no coração da Tua igreja, Senhor. Que eu possa entregar tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Que o Senhor use da minha vida neste altar, que eu diminua para que o Senhor cresça. Pai, que as minhas limitações não sejam impedimento para a Tua palavra, Senhor, chegar no coração da Tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem se sentar. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher chamada Raabe. Nós aprendemos nas últimas quintas-feiras com a vida de Esther, com a vida de Abigail. E Deus colocou no meu coração alguns pontos a respeito de algumas atitudes que Raabe teve nesse contexto que nós lemos, que eu creio que vai edificar a minha vida e a sua vida, amém? Antes de eu entrar nesses pontos, eu quero só trazer um contexto aqui. Antes desse momento aqui que nós lemos, só para trazer um contexto para vocês, segundo o Antigo Testamento da Bíblia, Jericó era a antiga Canaã. Era uma cidade que era habitada por uma população de costumes, culturas e religião totalmente diferente da religião e dos costumes do povo de Israel. Os primeiros habitantes ali dessa cidade de Jericó, que levantaram, construções, que fizeram ali a plantação das primeiras sementes, foram os cananeus. E muitos estudos nós encontramos que os cananeus, eles eram um povo idólatra, profano e ímpio.
Então, era uma cultura totalmente diferente do povo de Israel e que tinha eles eram voltados a adorar outros deuses. E Raabe, a nossa personagem aqui, ela vivia nessa cultura. Ela vivia nessa cidade, nesse contexto, embaixo de uma liderança idólatra, de uma liderança profana e de uma liderança ímpia. Jericó fazia parte da terra prometida, que Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó. E Deus, então, quando libertou o povo do Egito, através da vida de Moisés, Moisés liderou esse povo durante o deserto. Os irmãos aqui conhecem um pouco da história. E Moisés liderou esse povo rumo a essa terra prometida. Chegou o tempo de Moisés e Josué foi direcionado por Deus para continuar este propósito e levar este povo à terra prometida. E aí, esse contexto acontece quando Josué já estava muito próximo da terra prometida. Josué, então, ali numa estratégia, ele envia 2 espiões para examinar a terra, como nós lemos aqui. Antes de tomar a terra, de receber aquilo por herança, aquilo que Deus havia prometido, ele envia 2 espiões, porque Jericó era uma cidade que ela estava rodeada por uma muralha. Então ele precisava saber o que tinha lá. Então ele enviou os 2 espiões para examinar a terra. E aí nós chegamos aqui nesse texto que nós lemos. Foi quando a vida desses 2 espiões se cruza com Raabe, né, como nós lemos aqui. E o que existia, queridos, para aquele povo, para aquela cidade? Um decreto de morte, né? Tudo seria destruído, aquela cidade seria destruída. O povo de Israel iria tomar posse daquela cidade. Então havia um decreto de morte naquela cidade. Se nós lermos aqui, quero ler com os irmãos no capítulo 1, versículo 2, Deus está falando com Josué e fala: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Então, eles iriam tomar a terra. E aquele povo que vivia ali, então, seria destruído. Então, o povo estava com medo, como nós lemos aqui no capítulo 2, no versículo 9, quando Raabe está ali falando com os 2 espias, olha o que ela diz: sei que o Senhor lhes deu esta terra, vocês nos causaram um medo terrível. Então o povo estava com medo, o povo estava apavorado, porém Raabe, ela não estava com medo. E aí, queridos, eu quero trazer aqui para vocês algo que vai linkar um pouco com essa ilustração que eu trouxe agora, antes de ministrar a palavra. Raabe acessou, no momento em que ela estava à frente daqueles 2 espiões, ela acessou algo que estava dentro do seu coração. Ela acessou uma palavra que estava dentro do seu coração. Porque quando nós lemos aqui, quando ela fala: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, os 2, com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Queridos, essas 2 passagens, esses 2 momentos aqui que Raabe está citando, eles estão na palavra. O primeiro está em Êxodo 14, 21, que é o momento em que Deus abre o Mar Vermelho. E o segundo está em Deuteronômio 3, de 1 a 3. Então, não tinha Bíblia naquela época como nós temos hoje, mas Raabe havia escutado o que Deus havia feito com aquele povo. E ao escutar, ao ouvir esta palavra, ela não só recebeu, ela guardou no seu coração. E quando ela estava ali na frente
daqueles 2 espiões, ela acessou aquilo que estava dentro do seu coração. Por isso é tão importante, queridos e queridas, que a gente guarde as palavras que nós ouvimos de Deus. Que a gente guarde as palavras, porque é a palavra que vai nos direcionar, que vai nos transformar, que vai fazer com que a gente tome atitudes sábias. É a palavra, não tem outra coisa. O tema que eu dei para esta ministração é o temor e a fé habilitam propósitos. E aí eu quero compartilhar com vocês quais foram as atitudes que Raabe teve, que levaram ela a viver o seu propósito. A primeira atitude, queridos, é a fé. O que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é a fé. Porque como nós lemos aqui, Raabe, ela creu sem ver. Ela não vivia com aquele povo. Ela não andava com aquele povo. Como nós lemos, ela ouviu e ela creu. Em Hebreus 11:1 vai dizer o que é a fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Quando Raabe disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra, queridos, ela tinha tanta convicção, a Bíblia não diz que ela teve ali um encontro com Deus, ou que ela esteve no meio do povo para ver as maravilhas que Deus fazia para o povo no deserto, mas ela ouviu e ela creu no seu coração. Eu estava vindo para cá e o Espírito Santo me trouxe uma outra passagem. Se nós olharmos quando Jesus foi crucificado e ele ressuscitou e ele apareceu aos seus discípulos novamente, um dos discípulos não acreditou que Jesus havia ressuscitado. Esse discípulo é Tomé. E aí a Bíblia diz que quando os outros discípulos foram falar com ele, ele falou, eu não acredito, só se eu ver as marcas nas mãos de Cristo. E aí olha o que vai dizer, o que Jesus diz, depois Jesus aparece para ele, porque o nosso Jesus, ele é tão maravilhoso, ele não deixa ninguém desamparado e nem com dúvida. O próprio Jesus, ele aparece novamente para os discípulos. Então, lá no capítulo João, no livro de João, capítulo 20, 29, olha o que Jesus diz para Tomé. Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Queridos, Raabe não viu, Raabe só ouviu e Raabe creu. Como está a sua fé nesta noite? Como está a sua fé nesses dias? Como está a sua fé na sua vida? A segunda atitude, queridos, que eu quero compartilhar é um elemento da fé, é o temor. Raabe teve temor a Deus. Raabe foi temente e não medrosa. E eu quero trazer aqui, eu acho que é importante a gente conceituar a diferença entre medo e temor. O medo, ele nos causa pânico, nos causa susto, o medo nos paralisa, mas ao contrário do medo, o temor, ele é um elemento da fé. E o temor significa respeito, reverência, adoração. O temor nasce da consciência de quem é Deus. O temor nasce da consciência de saber e crer nas manifestações que Deus faz nas nossas vidas. Raabe, mesmo ouvindo, ela se coloca aqui, eu quero ler com vocês, porque você pode me perguntar, Ana, como você sabe que Raabe não teve medo? Se nós formos ler aqui capítulo 2, no versículo 11, exatamente o momento quando ela fala para os 2 espiões. Quando soubemos disso, ela se inclui. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se. E aqui o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Quando soubemos, quando ela e o povo soube. E aí ela continua a frase. O povo desanimou completamente. Ela não se incluiu, queridos.
E na sequência ela fala: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela reconhece quem é Deus. Ela reconhece as manifestações de Deus. Ela adora esse Deus. Isso nos traz que Raabe, ela teve temor. Eu acredito que sim, ela teve medo, porque o medo é um sentimento natural, queridos. Todos nós temos medo. Qual é a diferença? O temor, ele nos leva a crer que nós não estamos sozinhas, que nós não estamos sozinhos, que Deus é por nós. O medo, ele nos paralisa. O medo é como se você entendesse que somente você pode fazer alguma coisa, pode sair de uma situação. O temor te faz depender do nosso Criador. O temor te faz depender do nosso Deus. E Raabe teve temor. Olha o que diz em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos, queridas e queridos, buscar o temor de Deus. Em Provérbios 10:27 vai dizer que o temor do Senhor prolonga a vida. Havia um decreto de morte para aquele povo e Raabe fazia parte daquele povo. No momento em que os espiões estavam à sua frente, no meu coração, quando eu estava meditando nesta palavra, eu entrei na cena. Imagine você saber que está vindo um povo com um Deus todo-poderoso que vai destruir a cidade. E aí, de repente, você se depara com duas pessoas que faz parte daquele povo. Foi o que aconteceu com Raabe. Ela se deparou com aqueles dois espiões na sua casa, ela sabendo quem era esse Deus, sentindo no coração o poder desse Deus. Eu creio que naquele momento, a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar que Raabe parou e falou: esta é a minha oportunidade. Esta é a minha oportunidade de viver com esse Deus. Esta é a minha oportunidade de conhecer este Deus. E aí então ela se agarra a essa oportunidade, queridos. Quando nós lemos aqui na sequência, no versículo 12, Raabe, ela desejou de todo o seu coração ser salva por este Deus, pelo nosso Deus. Olha o que ela fala no versículo 12: jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro. Ela desejou, queridos. Ela olhou aquela oportunidade e ela desejou ser salva. Se nós trazermos para a nossa vida hoje, nós estamos vivendo uma geração tão difícil. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil, num mundo muito corrompido. Se nós pararmos para pensar, são tantas inversões de valores, tantos falsos deuses que estão se levantando. Queridos, a verdade é que o temor de Deus tem se esfriado. O temor a Deus tem se esfriado. As coisas no mundo estão parecendo ser tão normais. Nós precisamos resgatar, queridos, o temor. Queridas, o temor é o nosso Deus. Nós precisamos resgatar a compreensão de quem é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus nos céus e na terra. Amém, queridos? Como está o temor a Deus no seu coração? Se você parar para olhar a sua vida hoje, se você parar para analisar a sua vida, e por vezes você pode pensar, nós estamos nesse tempo falando de propósito. Por vezes você pode pensar, mas qual é o meu propósito? Tá tudo tão complicado, tá tudo tão difícil, e às vezes a situação tá tão complicada que você paralisa, que você tem medo de continuar, tem medo de avançar. Eu venho nesta noite, com todo o temor do meu coração, para te dizer que nós precisamos resgatar o temor a Deus. Nós precisamos resgatar a fé nesse Deus que pode todas as coisas, a fé que pode destruir, a fé nesse Deus que pode derrubar muralhas.
Quais são as muralhas que estão na sua vida? Quais são os problemas que você tem enfrentado? Você tem enfrentado esses problemas com medo? Ou você tem entregue esses problemas, essas situações na mão do único que pode resolver, que é o nosso Deus? Queridos, que a gente possa nesta noite desejar do fundo do nosso coração manter a nossa conexão com Ele, porque somente através da palavra, do direcionamento que Ele vai nos dar, é que nós vamos caminhar para o propósito que Ele tem para nós. Amém? Você crê nisso? Amém? O temor de Deus, querido, nos salva. O temor de Deus nos liberta, nos direciona, nos fortalece. Raabe estava num momento decisivo. Era um decreto de morte, queridos, naquele momento. Qual é o decreto? Qual é o decreto que está sobre a sua vida? Existe um Deus capaz de destruir qualquer decreto. Sabe, queridas, quando a gente conhece, quando a gente realmente entende que nós temos um Criador, que somente Ele é poderoso e somente Ele pode me dizer quem eu sou, para onde eu devo ir, o que eu devo sentir. Nós eliminamos tantas coisas das nossas vidas, porque o que mais tem neste mundo, neste tempo, são pessoas querendo te dizer o que você tem que fazer. São pessoas querendo direcionar a sua vida. Mas sabe, a partir de hoje, eu quero colocar um desafio no seu coração. Toda vez que algo chegar para tentar direcionar você, toda vez que uma palavra for lançada sobre a sua vida, você vai parar e vai falar: calma, da onde está vindo esta palavra? Ela está vindo do meu Criador? Ela está vindo da palavra? Ela está vindo da minha identidade? Então eu recebo. Agora, se for uma palavra que não está nesses requisitos, queridas, você só ignora. Amém? Que a gente possa reconhecer quem nós somos nele. Que a gente possa desejar do fundo do nosso coração. Porque, queridos, não há como vivermos os propósitos que Deus tem para nós se não estivermos conectadas e conectados a este Deus. É impossível, nós não vamos entender qual é o nosso propósito. Raabe, naquele momento, Raabe, naquela situação, eu creio, no meu coração, que ela ali escolheu viver uma vida com Deus. A terceira atitude que veio ao meu coração quando eu estava meditando sobre Raabe é liderança. Você pode falar: como assim, Ana? Liderança. Sabe, queridos e queridas, se vocês procurarem no Google ou fazer qualquer pesquisa e lançar lá, eu quero saber o que significa liderança, você vai receber muitas explicações e muitos direcionamentos a respeito da liderança. Mas nós precisamos entender que a nossa maior referência de liderança é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o maior líder da história. Ele veio como homem e é o nosso exemplo em todas as coisas, inclusive na liderança. E a liderança de Jesus, ela consistia em amar, servir e influenciar. E quando eu estava lendo aqui sobre Raabe, o Espírito Santo ministrou ao meu coração que Raabe, neste momento, neste contexto, em primeiro lugar, ela amou a Deus, quando ela o reconheceu como Deus dos céus e da terra. Ali ela amou a Deus em primeiro lugar. E depois ela amou a sua família. Porque como nós lemos, Raabe, ela não foi buscar nos espiões apenas a defesa da sua vida. Ela incluiu o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs. Ela pensou na sua família. Então ela amou a Deus e ela amou o seu próximo. Ela amou a sua família. Ela ali naquele momento, ela cumpriu os 2 maiores mandamentos que Deus deixou para nós. Amar a Ele sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Raabe, ela também serviu. Nesse contexto aqui,
ela se colocou à frente daquela situação. Como nós lemos aqui, quando os espiões entraram na casa de Raabe, eu creio, a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar que a casa de Raabe, ela era muito frequentada, então ela era muito movimentada e ela ficava próxima, praticamente do lado do muro de Jericó. Então eu acredito que foi um lugar que os espiões encontraram para não serem reconhecidos e também para que seria um lugar que poderia ali avistar melhor a terra, porque foi para isso que eles foram lá, para examinar a terra. Então Raabe, diante daquela situação em que o rei manda uma ordem para ela entregar os espiões, eu creio no meu coração que naquele momento Raabe, ela serviu esses 2 homens com um propósito. Ela guardou a vida desses homens, colocando a vida dela em risco, porque se ela fosse descoberta, a vida dela estava em risco. Então ela serviu, ela protegeu, ela deu abrigo, ela deu ali para eles uma estratégia para que eles fugissem sem ser encontrados. Então Raabe serviu. E Raabe também, queridos, influenciou. Se nós pararmos para pensar, a conversa de Raabe foi dela com os 2 espiões. A Bíblia também não diz aqui em detalhes, mas eu posso conjecturar que a família de Raabe não morava com ela, né, devido ali à casa que ela tinha. E olha só, Raabe teve que influenciar a sua família, porque qual era a promessa? Qual foi a aliança que os espiões fizeram com Raabe? Eu vou te salvar, eu vou salvar você e a sua família se todos estiverem na sua casa. Então, queridos, Raabe precisou influenciar a família dela. Ela precisou influenciar com a sua fé e com o seu temor, para que a sua família ficasse guardadinha lá na casa dela. E eu não sei quanto tempo, né, aconteceu, o tempo que os espiões voltaram até Josué, depois o tempo que Josué veio até a cidade, mas existe um tempo que a Bíblia traz, que quando eles chegam ali na cidade para tomar a cidade, lá no capítulo 6, vai falar, a Bíblia diz que Deus dá uma estratégia de como eles iriam derrubar os muros de Jericó. E nesse momento, a estratégia que Deus deu ali, a direção que Deus deu para eles é que eles precisavam, todo o povo, rodear a cidade 7 vezes. E foram 7 dias, eles fazendo, né, eles rodando a cidade. E aí eu parei e fiquei pensando, eu falei, meu Deus, Raabe ficou com a sua família dentro de casa todo esse tempo, falando, nós vamos ser salvos, Deus vai vir, nós vamos ser salvos. E aí, queridos, imagine agora a situação daquele povo rodeando a cidade. Imagine o pavor, o temor, o medo que aquele povo sentia. E Raabe precisou influenciar a sua família, fica aqui, nós não podemos sair. E olha o que eu quero ler com os irmãos aqui, lá no capítulo 6. Põe para mim, Ideia, por favor. 6, do 20 ao 23, que é exatamente o momento ali, ó. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que havia nela. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Queridos, Raabe influenciou a sua família, com a sua fé, com o seu temor.
ela liderou a sua família. E a pergunta que eu tenho para você nesta noite: como você tem liderado a sua vida? Como você tem liderado a sua família? Como você tem liderado no lugar onde você está, no contexto onde você está, no seu trabalho? Você tem amado, você tem servido, você tem influenciado as pessoas com fé, com temor em Deus? Essa pergunta é para mim e para você, queridas, porque faz parte do nosso propósito. Faz parte do nosso propósito crer em Deus. Faz parte do nosso propósito temer a Ele e saber que sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não somos nada, não passamos de pó, porque tudo vem dEle, tudo é para Ele e tudo é por Ele. E faz parte do nosso propósito liderar as nossas vidas, liderar as nossas famílias, liderar o lugar onde Deus nos colocou. Então, o que você tem feito com a liderança que Deus te deu? Antes de nós liderarmos alguém, nós precisamos liderar a nós mesmos. E nós só podemos fazer isso de uma maneira correta, de uma maneira digna, quando nós colocamos Deus nas nossas vidas. Porque é Ele que nos direciona, é Ele que nos conduz. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Será que nós estamos recebendo e praticando aquilo que nós estamos ouvindo? Ou será que nós estamos dando ouvidos ao que o mundo está nos entregando? Aquele rei mandou uma ordem para Raabe, mas ela reconheceu quem é que ela tinha que seguir. Queridos, não deixe que nada apavore você. Se você crê em Deus, se você crê que Deus é todo poderoso, que Ele é Deus no céu e na terra, nada pode te parar, nada pode te apavorar. Amém, queridas? Amém, queridos? O nosso Deus é Deus do céu e Deus da terra. Só Ele pode dar sentido à minha vida e à sua vida. Só Ele pode te direcionar ao propósito que você tem para viver nesta vida. Raabe teve fé, Raabe teve temor e ela assumiu a liderança da sua vida em Deus. Eu quero ir para a conclusão, queridos. Eu quero te dizer nesta noite que, assim como Raabe teve uma oportunidade de viver uma nova vida com Deus, nós também recebemos essa mesma oportunidade através da vida de Jesus Cristo. Deus, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou tanto o mundo, tanto, queridos, tanto é muita coisa. Deus amou tanto o mundo que Ele entregou o seu único filho para morrer por nós, para que nós tivéssemos uma vida eterna, para que a gente não perecesse. Havia um decreto de morte sobre as nossas vidas. Havia um decreto de morte sobre as nossas vidas, mas o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, por mim e por você, nos deu a oportunidade de viver uma nova vida em Cristo. E isso, queridas e queridos, faz parte do nosso propósito. O que nós estamos fazendo com a vida que Jesus nos deu. O que nós estamos fazendo com a vida que Deus, ao entregar o seu Filho, nos deu. A primeira coisa que nós precisamos pensar e reconhecer é este amor, que nada do que fizermos, nada do que falarmos, nada é suficiente para agradecer o que Deus fez na cruz por nós, o que Jesus fez na cruz por nós. É o seu sangue que nos libertou, é o seu sangue que nos remiu, que nos tirou de um decreto de morte. E quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, queridas e queridos, tudo que passou fica para trás. Todos os pecados, todas as coisas que nos tiravam da presença de Deus, todos os lugares por onde passamos, isso não faz mais sentido quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. A palavra de Deus diz ali em 2 Coríntios, põe para mim, ideia, deixa eu ver se 2 Coríntios 5,
Acho que é 5:17. 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Eu quero já ir para o final da conclusão aqui, se o louvor quiser subir, mas eu quero ler com os irmãos o que aconteceu com Raabe depois. A Bíblia tem mais 2 passagens que cita sobre Raabe. E eu quero ler com os irmãos. Em Mateus 1:5, descreve a genealogia de Jesus. E olha o que diz aqui em Mateus 1:5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Agora eu quero ir para Mateus 1:17. Assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Queridos, a atitude de Raabe, seguida de fé, de temor, a incluiu na família de Deus. A incluiu. Você pode dar um glória a Deus? Uma mulher que tinha um decreto de morte, que vivia numa cultura idólatra, profana, foi incluída e faz parte da genealogia de Jesus. Queridos, o nosso propósito em Deus é muito maior do que a gente pode um dia imaginar. O segundo texto que cita Raabe está lá em Hebreus, no capítulo 11. Este capítulo vai falar sobre os heróis da fé, sobre os exemplos da fé. E sabe quem está lá? Raabe. No versículo 31 diz: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Queridos, esse é o nosso Deus. Ele incluiu Raabe na família de Deus e ele a registrou neste livro para mostrar para mim e para você que faz parte do nosso propósito ter fé em Deus, temer a esse Deus e crer que sem Ele nós não podemos fazer nada, nós não somos nada. Esta é a verdade. Queridos, com o nosso Deus não há muralhas que a gente não possa ultrapassar. Não há decretos de morte nas nossas vidas que Ele não possa ressuscitar. O desejo do meu coração é que você saia daqui com a convicção de que nós precisamos resgatar a fé e o temor no nosso Deus e crer que existe sim um propósito para mim e para você e que ele só pode ser encontrado quando nós estamos conectadas e conectados ao nosso Deus. Amém? Que você então possa se colocar de pé. E o desejo do meu coração é que você guarde esta palavra no seu coração, que você instale esta palavra no seu coração. Que aí você carregue esta palavra no seu coração, na sua vida. Amém? Coloque a mão no seu coração, nós vamos orar. Vou fazer uma oração neste momento, depois nós vamos louvar e eu vou te convidar durante o louvor que você rasgue o seu coração aos pés de Deus, que você entregue a Ele tudo aquilo que tem tirado você da paz. Jesus é a nossa paz, queridas e queridos. Que você possa entregar nas mãos de Deus, que você possa, assim como Raabe, reconhecer quem é Deus na sua vida. Que você possa falar para Ele palavras de reverência, de adoração. Que você possa buscar em Deus nesta noite, pedir para Ele que Ele aumente no seu coração a fé e o temor. Amém? Feche os seus olhos, você que pode. Pai, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada por esta palavra, Deus, que o Senhor nos entregou nesta noite. Pai, eu te peço nesta noite que o Senhor encontre aqui corações abertos, corações
quebrantados. A tua palavra diz que o Senhor não recusa um coração quebrantado, Senhor, um coração contrito. Que o Senhor receba, Pai, as orações dos teus filhos, as orações da tua igreja nesta noite. Pai, aumenta em nossos corações, aumenta nas nossas vidas a fé, o temor a Ti, Deus. Sabemos que nada podemos fazer senão pela Tua direção. Coloque em nós o Teu amor, coloque em nós a vontade, Deus, o desejo de servir, o desejo de influenciar as pessoas através da fé que nós temos em Ti, que nós vamos desenvolver a cada vez mais, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor conhece o coração de cada uma aqui. O Senhor conhece o que passa no coração, na mente de cada pessoa aqui, Deus. Pai, a Tua palavra não volta vazia. Eu espero que neste tempo, neste momento, o Teu Santo Espírito possa tocar os Teus filhos. Obrigada pela Tua presença neste lugar. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, Deus. Nós Te adoramos, Deus. Nós Te glorificamos. E tudo que nós temos, Pai, nós entregamos a Ti, Senhor. O nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, Deus, tudo. Nós queremos viver os nossos propósitos, Deus, contigo. Senão nada tem sentido, Pai. Obrigada, Senhor. Recebe as nossas orações nesta noite, é o que eu te peço. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, você pode aplaudir a Deus.